Talvez o teu negócio seja mais uma empresa que é descartável pelo mercado. Você já sentiu aquela sensação de que você faz cada vez mais, mas parece que as pessoas te enxergam cada vez menos? E parece que você está num grau de invisibilidade de mercado. Mas a verdade é que muitas vezes é só falta de diferenciação, onde as pessoas não estão conseguindo enxergar o teu real potencial. Vamos analisar comigo. Tá vendo esses dois copos? Ambos são copos, mas existe uma grande diferença entre eles. Um é mais do mesmo e até descartável pelo mercado, e o outro mostra posicionamento, elegância e principalmente um grau de diferenciação muito grande. Então, o que faz você querer escolher um ou escolher o outro? Qual é a diferenciação de momentos e a sensação que esse copo dá para quando você vai tomar ou esse copo gera quando você toma num copo desse? E muitas vezes pode ser que isso esteja acontecendo no teu negócio. Talvez você tenha a mesma função que muitos outros, mas a forma como você é visto e enxergado, você realmente não está trazendo o teu potencial à tona. E você fica com o teu potencial realmente reprimido. E você ainda continua sendo comparado como mais um produto ou empresa descartável no mercado. O que você precisa é realmente trazer um grau de diferenciação. E é isso o que diferencia empresas que crescem e lideram das empresas que são consideradas muitas vezes mais do mesmo. E você fica ali competindo por preço num ambiente de competição que você sabe que não se encaixa. Por isso, muitas vezes as empresas com grande potencial ficam com esse potencial reprimido porque as pessoas não conseguem realmente entender o teu potencial de diferenciação. E é aqui que você precisa se deslocar da concorrência. E essa é uma dica para você conseguir realmente se deslocar e trazer o seu potencial único e ser diferente do mercado. A ideia é que você construa o seu oceano azul, ou seja, o seu grau de diferenciação onde você vai se destacar e se posicionar de uma maneira completamente diferente do mais do mesmo que o mercado te oferece. Por isso, você tem que entender os fatores de competição do seu mercado para que você consiga olhar de uma forma ampla e entender o que eu estou fazendo mais do mesmo, o que eu estou me posicionando, me comunicando com mais do mesmo e como eu posso agora trazer esse grau de diferenciação e me posicionar como único, aquilo que só eu sei fazer. Como a gente fala aqui, todo um negócio tem um DNA. O DNA do líder, a história do líder, e esse DNA precisa realmente estar dentro do teu negócio. Então, vamos lá. Como que você se posiciona? Como que a gente vai trazer um grau de diferenciação para te destacar da concorrência? A primeira dica é: liste os fatores de competição do seu mercado. Ou seja, quais são os motivos principais que um cliente poderia trocar você pela concorrência? É o preço? É a qualidade? É o atendimento? E aqui eu quero já trazer uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. É que qualidade e atendimento não é diferenciação, é só obrigação. O que acontece é que a gente acostumou com o mercado muito abaixo da sua entrega. E acostumar com uma entrega ruim dos seus concorrentes não quer dizer que se a sua entrega é boa, isso é um grau de diferencial. As pessoas sempre esperam por um bom atendimento ou por uma boa qualidade. Então, qualidade e atendimento não é diferenciação, é somente uma obrigação que, se os seus concorrentes não fazem, isso é sua obrigação de fazer. A gente não pode se acostumar com a má qualidade de entrega do concorrente e achar que a gente realmente está trazendo algo bom e diferencial. O que você precisa, então, é listar esses fatores de competição: preço, qualidade de atendimento, velocidade de entrega. E se você é uma empresa que revende produtos, o principal aqui é o teu diferencial não está realmente no produto, porque se você revende, o teu valor não é o produto em si, mas é aquilo que está ao redor do seu produto. É como você entrega, é a sensação que a pessoa tem ao chegar na tua loja, é realmente esse grau de diferenciação que acontece ao entorno da venda do material. Porque se o teu fornecedor muda a forma, muda a qualidade, muda qualquer coisa, se você está com o seu diferencial atrelado ao produto, você está realmente refém do teu fornecedor, refém daquilo que você compra. Por isso que você precisa criar o seu DNA, essa diferenciação que é só tua. Então, listando esses fatores de competição, eu sempre falo para você listar de 1 a 7 para você entender realmente o que traz ali, o que o seu concorrente, o que o seu cliente pode trocar você pelo seu concorrente, e sempre nesses 7 você vai entender onde você está em relação à concorrência. Ali você pode listar
Fatores como serviço, entrega, velocidade. O mundo está cada vez mais veloz, as pessoas querem as coisas cada vez mais rápidas. Então, velocidade é um ponto de muita atenção para você, muitas vezes, que oferece esse serviço de entrega, né? Qualidade, suporte. Então, tudo isso é interessante você mapear. Mas aqui vem um grau de diferenciação que a gente sempre comunica, que é nessa análise de concorrência e nessa análise de fatores de competição de mercado. Eu quero te provocar com uma pergunta. O que, se existisse no mercado, o que, se existisse no seu nicho, seria extremamente diferencial e que ninguém está fazendo? O que, se existisse aí no seu mercado, que você poderia estar realmente fazendo, que traria essa diferenciação enorme em relação à sua concorrência e que muitas vezes você está deixando para trás? Será que esse ponto a gente não conseguiria implementar no seu negócio? Será que essa inovação a gente não conseguiria dar esses primeiros passos para estruturar e realmente te deslocar da concorrência? Entenda isso. Será que você ainda está se enquadrando numa prateleira mais do mesmo, ao invés de ser um produto diferenciado e desejado? Então reflete sobre isso. Tenta entender agora realmente como aplicar tudo isso no teu negócio. Então, papel e caneta na mão, e é claro que aqui a gente sempre vai ter alguma coisa prática para que você aplique de uma forma direta no teu negócio. É essa visão antitradicional que eu quero trazer para você. Então, papel e caneta na mão e liste quem são seus principais 3 concorrentes. E aqui eu gosto sempre de direcionar. Liste um concorrente tradicional, muitas vezes da cidade, que você sempre está ali acompanhando, um concorrente ou uma referência do mercado. Então traz uma visão um pouco mais ampla de quem é o melhor no Brasil que faz o que você faz. E aqui é o ponto principal que muita gente desconhece. Liste um concorrente tecnológico ou extremamente diferente daquilo que você está acostumado a ver, que é do seu nicho, mas é um aplicativo, é um site, e compare o seu negócio com ele também, para você entender o porquê que as pessoas poderiam comprar na internet ao invés de ir na tua loja, ou o que acontece nesses aplicativos que você poderia até mesmo implementar na tua loja. E é aqui que você se desloca um pouquinho da visão do mais do mesmo. Então, liste de 3 concorrentes e o que eu sempre falo, um tradicional, um referência e um mais tecnológico, e entenda os fatores de competição do mercado para que você liste quais são os motivos que os seus clientes poderiam te trocar por cada um deles. E entenda onde você se desloca, se diferencia, e dê uma nota de 0 a 10 para cada um desses fatores. Por exemplo, concorrente 1, preço, 10 quer dizer que ele é o mais caro, 0 quer dizer que ele é o mais barato. E entenda, então ele é 6, ele é 5, e aqui então quer dizer que ele está num valor que é de mercado. Qual outro fator? Velocidade de entrega. Um concorrente X é 7, o concorrente Y é 8. Então, entender aonde você, qual é o grau, a nota que você se encaixa em relação aos seus concorrentes em cada um desses fatores. E aqui você vai entender qual é a sua curva de diferenciação desse mercado. Recapitulando, liste 3 concorrentes, um tradicional, um referência e um tecnológico. Liste 7 graus de competição de mercado, 7 fatores de competição de mercado. Dê nota para cada um deles e entenda aonde você se desloca. E a pergunta que fica provocativa é: o que se não existisse? O que se existisse no teu mercado que você poderia estar fazendo e que ninguém está fazendo, que te diferenciaria completamente da concorrência? Será que você consegue aplicar isso nas próximas semanas? E esse é o desafio. Esse é um movimento antitradicional para realmente te provocar, para realmente te levar para um próximo nível e te mostrar que muitas vezes estrutura sem estratégia, sem posicionamento é só um esforço vazio. Então, coloque em prática, lista tudo isso e te vejo no próximo vídeo.